Terceira regra. Ó, vou chamar essa terceira regra de substância neutra. Substância neutra. Para ser neutro, em termos de substância, nós temos sempre que ter a quantidade de carga positiva e negativa igual. Certo? A ideia é essa. Não tem nem excesso de positivo, nem excesso de negativo. Estão equivalentes. E aí nós vamos observar o seguinte, ó, na substância neutra, que a soma de todos os NOx, espera aí que eu já saio da frente, de todos os NOx em uma substância neutra, deve ser igual a zero. Ó, a soma de todos os NOx em uma substância neutra deve ser igual a zero. Aí está a chave da ideia da segunda regra. Elementos de referência. Os elementos de referência vão ser extremamente importantes para a gente conseguir fazer com que a regra 3 funcione. Certo? Por quê? Porque nós vamos ter aqui situações onde eu tenho elementos de referência, os dois são de referência. Isso é fácil, de boa. Bota a regra de um, bota a regra do outro, encontrei o número de o NOx de todo mundo. Mas nós temos situações em que um dos elementos não apresenta regra nenhuma. Tá bom? E aí eu vou precisar da regra 3 para achar o NOx daquela substância, daquela espécie ou daquele elemento ali. Então, eu vou colocar como exemplo para vocês aqui essas situações. Ó, água, H2O. H2O. Água não tem carga. Ó, se não tem carga aqui em cima, é porque ela é uma substância neutra. O NOx dessas espécies que estão aqui presentes na água, ou seja, a carga formada nesses elementos, quando a água é formada, quando as ligações químicas são formadas, nós já conhecemos porque o hidrogênio tem regra e o oxigênio também tem. Beleza? O hidrogênio tem regra e o oxigênio também tem. Qual é a carga do hidrogênio ali? O hidrogênio se encontra ligado a um ametal. A gente acabou de falar dessa regra aí. Quando o hidrogênio se liga a um ametal, qual é a carga dele? É mais um. Mais um. Certo? Mas aí, visualiza aqui. A soma das cargas dá zero? Não dá. Mais um menos 2 dá menos 1. Por que está dando menos 1? Porque eu estou esquecendo de utilizar esse númerozinho aqui de baixo. Ó. Olha a importância desse número aqui de baixo. Ele sempre vai multiplicar a carga de cima. Toda vez que a gente tiver um índice de atomicidade diferente de 1, ele vai estar sempre multiplicando a carga de cima. Então, como é que vai ficar essa soma aqui? Vai ficar assim, ó. Esse 2 vezes 1, tá? Vou colocar as setinhas aqui de onde cada coisa está vindo, ó. Esse 2 multiplicado por esse 1, soma mais, por que mais? Porque ó, a regra diz que tem que ser uma soma, menos 2. Menos 2. De onde veio esse menos 2? Do oxigênio. Isso tudo aqui tem que dar quanto? Tem que ser igual a zero. Olha de onde aqui tem essa ideia de igual a zero. Aqui da regra também. É verdade isso? Agora sim. Porque 2 vezes 1, 2. Menos 2 é igual a zero. Então, ó, nossa regra está valendo aqui para a água. Show de bola? Só que foi fácil. Por quê? Porque tinha regra para o hidrogênio, tinha regra para o oxigênio, ficou tudo certo. E quando eu tenho substância que não tem regra, por exemplo, quando eu tenho uma substância que um dos elementos não participa de nenhuma regra de elemento de referência, vai ficar assim, ó, Na
2SO4. Olha esse exemplo. Na2SO4. Olhando para essa substância, quem é que nós identificamos aqui como elementos de referência? Quem é que nós identificamos ali como elemento de referência? Quem mais? A gente viu regra para o enxofre. Enxofre é metal, não viu. Mas a gente viu regra para o sódio. Qual é a família do sódio na tabela periódica? E a família 1A tem que carga. Então, ó, dessas espécies que estão aqui nessa substância, nós só não sabemos a carga do enxofre. Mas eu consigo descobrir. Por que eu consigo descobrir? Porque a soma tem que ser igual a zero. Então, eu chamo aqui o enxofre de X. E aí, agora eu monto minha equaçãozinha de acordo com essas cargas. Ó. Como é que vai ficar isso? 2 vezes mais 1. 2 vezes 1. Mais X vezes 1, porque eu só tenho um enxofre. X mais menos 2 do oxigênio vezes 4, porque eu tenho 4 oxigênios, ó. Então, 4 vezes menos 2. Isso tudo tem que ser igual a zero. Beleza? E aí é só agora resolver essa equaçãozinha. 2 vezes 1, 2, mais x, mais 4 vezes menos 2, menos 8, igual a zero. E aí eu venho aqui colocar x em evidência. X é igual. 8 está negativo, passa para cá, positivo. 2 está positivo, passa para cá, negativo. E aí eu vou achar aqui um x igual a 6. Só que lembrem-se sempre, nós estamos falando de carga. Então é importante eu dizer que é mais 6. Ok? A carga do enxofre é mais 6 ali naquela substância. Só que esse é o jeito mais demorado. Existe uma forma muito mais simples, que quando a gente já está com a manha da coisa, a gente consegue resolver de uma forma bem tranquila. Por exemplo, vou escrever essa substância de novo aqui, só mais afastado um pouquinho, para mostrar para vocês o chamado formato, o pessoal costuma chamar isso de chiqueirinho, beleza? Ou então, entre linhas. É só você fazer isso, ó. Separar todo mundo ali. E aí, quando você separa todo mundo, você coloca as cargas de quem tem carga fixa, ó. Menos 2 e x. E aí você vai visualizar aqui, ó. Mais 1 vezes 2, mais 2. Menos 2 vezes 4, menos 8. Se a regra é ser igual a zero, a quantidade de carga positiva tem que ser igual à quantidade de carga negativa. Quantas cargas positivas está faltando aqui para eu ter essa equivalência? Mais 6. Então, ó, colocando mais 6 aqui, fica tudo certo. Ok? Então, essa é a forma mais rápida que nós temos de chegar no valor do NOx de um elemento que a gente não conhece, de um elemento que a gente não tem regra para ele. Tá claro isso aqui? Galera, vamos lá. Nossa quarta e última regra, rapidinho, é muito parecida com a regra 3, beleza? Só que agora nós vamos falar o seguinte, nós vamos falar daquelas espécies que já possuem carga, que são os íons, tá bom? Então, essa quarta regra é a regra dos íons. E aí nós temos que lembrar o seguinte, um íon, ele pode ser tanto positivo, cátion, quanto negativo, ânion, certo? Mas o que essa regra me diz? Quase igual a isso aqui, ó. A regra me diz que a soma de todos os NOx em um íon deve ser igual à sua carga. Ó,
Só o que mudou? Ao invés de igualar a zero, eu vou igualar a carga do íon. Apenas isso. Beleza? Ao invés de igualar a zero, eu vou igualar a carga do íon. E aí, exemplo para isso, ó. Nós podemos ter um íon de um ácido. Os ácidos, quando liberam os hidrogênios na forma de H+, o que sobra na sua estrutura fica com carga negativa. E aí, se eu tiver um ácido nítrico, por exemplo, que é HNO3, quando ele libera H+, sobra o quê? O NO3. Só que o NO3 fica com a carga negativa. É um íon, ó. NO3 com uma carga negativa menos 1. Ô, Rafa, só que essa carga negativa menos 1, o oxigênio não tem regra para ele? A regra do oxigênio vai ser menos 2? Por que esse NO3 está com carga menos 1? Porque esse menos 1 não é do oxigênio. Esse menos 1 é de todo mundo que está aqui. Por isso que é importante, quando a gente tem situações desse jeito, a gente coloca um parêntese já aqui, ó. Mas quando a gente for resolver, esse parêntese nunca vai vir na prova, numa questão, nunca vai vir num texto. Vai vir NO3 menos 1 no texto. Só que eu tenho que compreender que esse menos 1 é de todo mundo. Tá certo? E aí, colocando esse parêntese, nós vamos lá agora colocar o NOx. Outra coisa importante, carga do íon sempre vem escrito. NOx, quem coloca somos nós. Então, mesmo que essa carga do íon seja parecida com o NOx de um dos elementos, ela não está dizendo que o NOx daquele elemento é aquela carga. Certo? Carga é uma coisa, NOx é outra. E aí, colocando o NOx aqui, quem é que é de referência aqui? O oxigênio. Então, ó, menos 2 para o oxigênio. E o nitrogênio, Rafa, falamos de alguma regra para o nitrogênio de referência? Não falamos. Então, o nitrogênio vai ser X. O que eu vou fazer agora? Montar aquela equaçãozinha, ó, que propõe aqui a soma de todos os NOx. Então, vai ficar X mais menos 2 vezes 3. É de extrema importância essa multiplicação. Não esqueçam disso. Ó, menos 2, 3 vezes menos 2. Tudo isso agora, ao invés de ser igual a zero, vai ser igual a quanto? A carga do íon. Igual a menos 1. Beleza? Então, eu vou fazer o mesmo esquema que eu fiz aqui com as setinhas, ó. Esse X, esse 3, esse menos 2 e esse menos 1. Ó, como é que eu montei ali a minha equação, tá? E o valor de x aqui vai ser quanto? X vai ser igual a 3 vezes menos 2, dá menos 6. Isso igual a menos 1. X é igual a 6 menos 1. X é igual a 5. Como é carga, como é NOx, mais 5. Tá certo? Então, ó, tá aí o exemplo da nossa quarta regra. E eu vou colocar outros dois exemplos para que vocês possam fazer aí em casa, ó. PO4 menos 3, PO4 menos 3 e CO3 menos 2.